Olá, bom dia! O Café com TV está começando e na edição de hoje você vai ver lucro gota a gota. É a técnica de irrigação que está mudando a realidade do produtor de café. Café orgânico. Em Poço Fundo, no sul de Minas, a aposta no cultivo sem o uso do agrotóxico está dando bons resultados. Cafeicultores do Centro-Oeste estão preocupados com a gangue do café. O flagrante de quem planta café em terras do governo. E mais, o sobe e desce das cotações. E a arte de irmãos que se unem em torno do café e da música. A primeira reportagem do programa de hoje é sobre uma técnica que está sendo implantada por agrônomos da Fundação Procafé para evitar que o produtor rural dependa apenas de São Pedro. Na irrigação por gotejamento, a lavoura conta com uma maior estabilidade dos recursos hídricos e os resultados são surpreendentes. O aquecimento global causado pela emissão de gases na atmosfera vem mudando o comportamento climático nos últimos anos. Numa pesquisa feita por uma equipe de agrônomos da Procafé na Fazenda Experimental da Epamig, em Varginha, foi constatado que nos últimos 7 anos as chuvas estão diminuindo e quando chegam, vêm em grande quantidade. E isso influencia e muito na agricultura. No café significa prejuízo de safra. Historicamente, chove na região cerca de 1.400 milímetros por ano. Em 2006, o déficit hídrico foi de 245 milímetros, o que chega a ser insuportável para a planta. Na tentativa de corrigir a falta de água, foram feitos experimentos com novos tipos de irrigação suplementar aplicada em ruas de diferentes espaçamentos. De acordo com Rodrigo Paiva, pesquisador da Procafé, os resultados foram satisfatórios, chegando a aumentar a produção de 20% a 60%. Como não choveu nesse período de 2006, vocês corrigiram com a irrigação a falta de água no solo. Quais foram os resultados disso? Então, nesse caso do experimento que a gente tem aqui numa lavoura de Acaiá, que é uma lavoura nova, que não consegue explorar muito o sistema radicular, é um sistema mais superficial, a gente obteve um ganho muito expressivo nesse experimento em 2007, na produção. Por quê? A produção de 2007 é o reflexo do que aconteceu em 2006. Com esse déficit muito acentuado, a gente obteve ganhos de até 500% num tratamento, nesse caso desse experimento. Mas é um dado atípico, né? Não é um dado constante. Na média mesmo, o normal é a gente conseguir ganhos de até 20% até 60% com a lavoura irrigada. Depois de muito trabalho, os agrônomos chegaram numa técnica chamada de irrigação por gotejamento, o que oferece para a lavoura uma melhor estabilidade hídrica. Mas para implantar o sistema, há alguns cuidados. Encontrada a fonte, o produtor deve pedir uma autorização de órgãos ambientais que vão medir a quantidade exata de água que pode ser tirada do manancial. E para as instalações hidráulicas na lavoura, já existe no mercado uma empresa especializada que faz o serviço. Investimento de cerca de R$5.000 por hectare. Uma vantagem da novidade é que na água que vai para o cafezal podem ser colocados os insumos. É a fertirrigação, que também pode gerar economia com a mão de obra. A gente teve um ganho muito expressivo. Luciano adotou a irrigação por gotejamento em 2003, ainda quando estava em experiência, um investimento de R$51.000. Este ano ele colheu bons resultados. A surpresa é que não houve bianualidade na produção, foram 2 anos de colheita alta. E para aumentar ainda mais a felicidade do cafeicultor, a lavoura que estava dando 28 sacas por hectare chegou a 45. A irrigação compensa. Na hora que você precisa, que a planta mais necessita, se for preciso, você complementa. A gente já vinha tendo umas frustrações de safra e a gente resolveu implantar essa primeira área para ter um pouco mais de produtividade. Para os produtores investirem na nova técnica, é necessário um acompanhamento de um agrônomo. Aumentar a fertirrigação para obter sucesso de safra pode causar um efeito contrário e prejudicar o cafezal. E é neste aparelho aqui, chamado de tensiômetro, que o Luciano mede a necessidade de água da planta. Como que ele funciona, Luciano? A gente consegue medir a água do solo com ele. Então a gente mede se tem necessidade ou não de colocar água. Ele funciona tanto de 20
centímetros e 40 centímetros dentro do solo, eles funcionam entre 50 e 60 de umidade. Acima disso, acusa que se tem que jogar água. Em Poço Fundo, no sul de Minas, a aposta é no café orgânico. Você vai ver agora por que o produto cultivado sem agrotóxico tem boa aceitação em países como Itália, Estados Unidos e Japão. Valdir e Ana Paula vivem há 6 meses neste sítio, que fica a 7 quilômetros de Poço Fundo, no sul de Minas. Aqui eles consomem o que produzem: criação de peixes, galinhas, porcos, além das hortaliças. Uma vida tranquila, mas de muito trabalho, que é todo feito pelo casal. Valdir e Ana Paula possuem 7 hectares de café. Ele sempre cultivou o produto de forma tradicional, mas há 3 anos decidiu mudar o sistema de produção. Aboliu insumos e agrotóxicos e optou pelo orgânico. Para a adequação da propriedade, o produtor investiu cerca de R$30 mil e garante que o resultado já é satisfatório. Está valendo muito a pena porque a gente vê hoje esse aquecimento global, né? A gente vê hoje, no meu caso mesmo, a gente mexia com produto químico. Então hoje a gente fica bastante satisfeito de saber que a gente está investindo na própria saúde da gente e na natureza, né? E saber também que a gente tem um mercado hoje já garantido, que é um produto especial, então isso deixa a gente bastante contente. Valdir é um dos 205 associados da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e região. A Coopfam, como é conhecida, foi fundada em 1996 por 12 produtores, entre eles Adalto, presidente da instituição. A maioria dos agricultores, principalmente no setor cafeeiro, trabalha com a produção orgânica, ou seja, para o desenvolvimento dos pés de café e eliminação de pragas, os agrotóxicos são totalmente banidos. Na hora da adubação, são usados apenas composto orgânico à base de palha, esterco de vaca e farelo de mamona. O resultado, grãos com grande potencial de aproveitamento e qualidade. A gente recomenda aos produtores que têm interesse em fazer uma produção de orgânico, a primeira coisa, fazer um estudo minucioso da sua área, do seu solo, conhecer a sua topografia. Alguns detalhes são muito importantes que vai facilitar ou dificultar a vida de produtor dele orgânico. A gente recomenda um estudo minucioso mesmo do solo antes dele implantar um manejo orgânico na sua propriedade. A colheita é feita de forma seletiva, ou seja, apenas os grãos maduros são retirados dos pés. Por isso a importância de se ter os próprios familiares na apanha, que por serem donos do negócio, acabam trabalhando com mais comprometimento. A família, ela cresce junto com a gente, ela começa a conhecer e descobrir a importância de preservação dos valores culturais, dos valores ambientais, que muitos deixaram se perder. Na propriedade de Adalto, trabalham a mulher e 2 tios. A área cultivada é de 6 hectares, onde são produzidas 40 sacas de café por hectare, o que ele considera acima da média, já que o normal seria de 25 a 35 sacas. A secagem dos grãos é em terreiros e de forma natural, lentamente ao sol, o que faz com que o produto não perca a integridade. Quase 10 anos após a implantação do sistema orgânico, os cafeicultores de Poço Fundo concluíram que a iniciativa valeu a pena. O café daqui é valorizado no exterior. 85% da produção vão para países como Estados Unidos, Itália e Japão. Em várias regiões do exterior, a preocupação dos compradores é adquirir produtos de qualidade, o que Poço Fundo tem para oferecer. No município, em uma área de 400 hectares, existem 800 mil pés de café orgânico, 100% arábica, que produzem em média 4 mil sacas por ano, em altitudes que variam de 800 a 1.000 metros. Atualmente, a saca é comercializada entre R$ 400 a R$ 450, enquanto que o café tradicional, o valor chega a R$ 280. Mas para os cafeicultores conseguirem toda esta valorização, eles tiveram de conquistar 5 selos importantes. Na verdade, são esses selos que asseguram ao consumidor a garantia de que esse produto é um produto orgânico e rastreado, com todas as condições de comercialização, sem nenhum problema para a cooperativa. Todos exigem uma série de critérios para você se enquadrar dentro do processo de certificação. Então, alguns selos a cooperativa conseguiu assim com mais facilidade e outros tivemos que fazer muitas adequações para estarmos conseguindo selos.
O trabalho da cooperativa visa a produção ecologicamente correta, valorizar a agricultura familiar e agregar valor. Além disso, a Coopifam tem cumprido um outro lado, o social, o que vale para conseguir algumas certificações. Neste projeto de inclusão digital, filhos de agricultores e pessoas de baixa renda são beneficiadas. Cerca de 50 crianças, adolescentes e adultos assistem uma vez por semana aulas de computação de graça e se integram ao mundo virtual. Muito bom, porque as pessoas podem aprender, quem não tem menos recursos, e pode estar aprendendo, né? Porque a gente aprende tudo. Eu diria assim que foi uma história que deu certo, que valeu a pena. Depois do intervalo, cafeicultores do Centro-Oeste preocupados. É a gangue do café atacando na região. Não saia daí. Policiais da região Centro-Oeste estão fazendo um trabalho preventivo para evitar roubos em fazendas de sacas de café. Piuí tem cerca de 900 fazendas. 70% delas produzem café. A grande produção e armazenamento de café nas fazendas tem atraído a atenção de bandidos. Eles aproveitam que os produtores estocam mais, já que não há colheita. Há cerca de um mês, a Polícia Militar de Piuí registrou 2 assaltos e 2 tentativas. Todas as ações com o mesmo perfil. Foi feita a apreensão de uma quadrilha no sul de Minas aqui, na região de Alterosa, e algumas vítimas da região aqui já reconheceram alguns dos meliantes. Então a gente acredita que essa quadrilha, que foi denominada, né, a gangue do café, que ela já esteja presa. A fazenda deste produtor de café, que não quis se identificar, foi invadida por 8 homens encapuzados. Os suspeitos renderam a família dele e o caseiro. Tentaram roubar o estoque, mas a polícia chegou a tempo. Eu disse para eles que tinha um alarme que comunicava que era monitorado. Esse alarme monitorado comunica a polícia automaticamente, né? Eles não acreditaram. O alarme acionou, com certeza, e acionou a polícia por volta das 10 e alguma coisa, a polícia chegou. Eles tentaram atirar e não conseguiram concluir a operação que eles estavam prevendo fazer, que era roubar um caminhão de café. Para evitar a ação da quadrilha em outras fazendas, a polícia montou um esquema especial de segurança. Está fazendo um trabalho de prevenção na zona rural da cidade. É a Patrulha Rural. Qualquer veículo estranho, qualquer pessoa estranha que chegar na fazenda, comunicar com a polícia. Liga no 190. Cerca de 200 fazendas vão ser visitadas. Por meio de panfletos, os policiais dão orientações para que estas pessoas não sejam as próximas vítimas. Dicas que foram muito bem aceitas. Seu Ovídio não costuma estocar muito café, mas mesmo assim vai adotar o conselho da Patrulha Rural. Sente mais seguro com o trabalho deles aqui? Sim, porque qualquer coisa a gente aciona, né? Eles lá, por exemplo, qualquer veículo estranho à propriedade, alguém que esteja aqui não é conhecido, né? Logo a gente faz comunicação lá com eles. Prevenir nunca é demais. Mas agora vamos falar de economia. Na semana passada, o café teve alta de 4,5%. Mas o que teria puxado para cima o preço da saca? Um indicador de preços do café arábica, calculado diariamente pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, fechou a semana passada em alta de R$ 11,19 a saca, refletindo a alta das cotações dos futuros na Bolsa de Nova York e a oferta escassa da mercadoria no mercado interno. Em relação à próxima safra de café 2008-2009, pesquisadores do CPEA comentam que as chuvas atípicas ocorridas no fim de julho possibilitaram a formação das primeiras floradas em algumas regiões cafeeiras do Brasil. Segundo eles, essas flores ainda são irregulares ou muito pequenas, mas caso a umidade continue, as flores podem vingar, originando fruto. Porém, a florada antecipada preocupa os cafeicultores, uma vez que alguns ainda estão colhendo o grão da safra 2007-2008. Um levantamento aponta que cerca de 20% da produção brasileira de 32 milhões e 65 mil sacas ainda não foram colhidas. Durante os trabalhos de colheita, há a probabilidade de a floração cair e estressar as plantas. Se a semana passada foi boa com a alta no preço, como será que foi esta semana? E quais os fatores que estão influenciando no preço da saca? Para saber sobre estes assuntos, o Café com TV foi até a Credivar acompanhar o trabalho dos profissionais do setor. O que vem a ser
a Bolsa de Mercadoria e Futuros, né? A Bolsa é uma associação civil, né, criada a fim de facilitar a vida dos agentes econômicos que estão inseridos nessa cadeia produtiva, né? Então, vamos supor que um produtor de café que queira operar na Bolsa, primeiramente ele tem que estar vinculado a uma corretora de café, né? E a partir desse momento ele pode fazer as suas operações neste mercado. Muita gente cria um certo preconceito em relação à Bolsa e pensa que esse universo, esse mecanismo que foi criado, ele visa atender somente os especuladores de mercado, né? De fato, nós temos a figura do especulador de mercado que é de extrema importância para a Bolsa, porque o especulador, de uma certa forma, ele dá liquidez para o mercado, né? Ele possibilita e facilita a realização das operações. Mas o propósito maior da Bolsa não é esse. O propósito maior da Bolsa é redear tanto a cadeia do café, tanto as pessoas que buscam esse mecanismo para operar, para travar suas posições, né, como outras commodities, como café, milho, como soja, como o próprio dólar, né? Então ela funciona mais como um mecanismo de proteção do que um mecanismo de especulação. Funciona da seguinte forma: um produtor, como eu disse, primeiramente ele tem que estar cadastrado e ele transmite essas ordens de operações via telefone ou por acesso à internet, né? Como nós concentramos um número muito grande de produtores rurais que utilizam desse mecanismo, o nosso sistema, as nossas operações, ela acontecem mais via telefone. Um produtor me liga querendo vender ou comprar café na Bolsa e eu transmito essa ordem para São Paulo, né? E a corretora transmite a ordem para o pregão da Bolsa. Quando é feita e realizada a negociação, eles me telefonam e confirmam a operação que foi realizada no nome do cliente que eu solicitei. Quando nós falamos em Bolsa de Mercadoria e Futuros, nós estamos falando do futuro para aquela mercadoria em relação ao mercado naquele momento, né? Então o mercado ele traça uma perspectiva para uma determinada mercadoria em um determinado período do ano. Então um produtor que hoje queira fazer a trava de um café que ele quer vender em dezembro, né? Mas ele não consegue ter a certeza do mercado, ele recorre ao mercado futuro e já fixa esse café para entrega em dezembro, né? Então, chegou em dezembro, ele vai receber o preço que tiver o mercado, entendeu? Mas com essa questão da fixação, ele já fixou o preço anteriormente, entendeu? Então, por isso que passa a ser um grande mecanismo para o produtor. Depois do intervalo, investimento ilegal e arriscado. Tem gente plantando café às margens das rodovias em terras do governo. O Café com TV flagrou a ação de quem anda plantando em terras do governo. Um risco que pode acabar em prejuízos e muita dor de cabeça. Difícil percorrer as estradas da região e não se deparar com uma cena como esta. Essas imagens mostram 5.000 pés de café plantados em 30.000 metros quadrados. Um investimento de R$6.000. Quem plantou diz que aprendeu o ofício com o pai e hoje não consegue fazer outra coisa. No início do mês foi feita a primeira capina. Agora é hora da correção do solo. Casado e pai de 2 filhos, o homem que cuida da lavoura tira da terra o sustento da família. Espera que o retorno do investimento seja a longo prazo. Esta seria uma história iguais a tantas outras, de centenas de famílias da região. Mas não é bem assim. Todo esse cafezal foi plantado à beira de uma rodovia, numa área que pertence ao governo. E todo investimento feito na lavoura pode ir por água abaixo. É bom lembrar que cada rodovia tem uma margem que pertence ao Estado ou à União. Neste caso mostrado nesta reportagem, são 50 metros do lado direito e 30 do lado esquerdo, pertencentes ao governo mineiro. O DR informou que notifica os produtores e que caso o órgão precise fazer obras no terreno, toda a plantação terá de ser retirada. E aí, o que parece uma esperteza pode acabar num baita prejuízo.
Agora, uma importante mensagem para você, cafeicultor. O Cicobi Credivar já é o maior repassador de crédito para a cafeicultura em sua região de atuação. E sempre pensando no melhor para o seu associado, está em parceria com a TV Alterosa, participando de um programa exclusivo para café, visando manter o cafeicultor bem informado para tomar as suas decisões. Participe do Cicobi Credivar para que tenhamos uma cooperativa e uma cafeicultura cada vez mais fortes. Nessa semana, nós tivemos uma valorização muito forte do dólar em relação ao real. Então, essa semana foi marcada, né, o mercado de café foi marcado justamente por isso, né? Aumento expressivo aí do dólar em relação ao real, né? E com isso você teve uma pressão vendedora no mercado físico, os produtores ficaram mais interessados em estar vendendo café, então você teve um volume maior de vendas. Então isso aí, de uma certa forma, interrompe as forças de alta que o mercado vinha construindo ao longo aí das semanas anteriores. Historicamente, o preço do café em dólar ele está no nível satisfatório. Você tem a situação de uma safra pequena e a cada dia que passa, esses números se confirmam ainda mais, né? Enfim, o cenário para o café, de uma certa forma, ele é positivo. Só que nós não podemos esquecer que o café não se compõe de uma ilha, tá? Você tem várias forças atuando nesse mercado, que interferem nesse mercado. E por ser assim, eu acho que a melhor estratégia para o produtor seria o quê? Fazer as suas vendas de maneira escalada, o mercado atingir um certo nível que rentabilize o produtor, que cubra seus custos, ele vai e vende um percentual da safra, para ele não carregar um estoque muito grande por um determinado período do ano, onde você pode ter uma desova muito grande de café no mercado e, de uma certa forma, pressionar esse mercado para baixo. A seguir, você vai conhecer os irmãos que são unidos pelo café e pela música. A gente volta já já. Se você tem alguma dúvida ou quer sugerir alguma reportagem ou até mesmo dar uma opinião, anote aí os endereços do Café com TV. O e-mail é o café.tv@alterosa.com.br. Para enviar uma carta, o endereço é Rua Professor Antônio Domingos Chaves, 17, Jardim Petrópolis, Varginha. O CEP é o 37.006-720. Prefere ligar? Então anote o telefone 3219-3708. O código é o 35. Você vai conhecer agora 5 irmãos que plantam café em Nepomuceno, no sul de Minas, e descobriram na viola uma forma de aumentar a renda da família. De manhãzinha, a rotina nesta casa é igual a de muitos brasileiros. Depois de tomar o café, a família sai para a lavoura. Enquanto uns trabalham na secagem dos grãos e outros ficam por conta da arruação, Luciano mostra a habilidade das mãos na hora de colher o café. Habilidade com dom artístico. Ele nunca teve aulas de música e olha só o que é capaz de fazer com a viola. Luciano é o mais novo dos 5 irmãos Moraes, nome escolhido para o conjunto de música sertaneja. Sertaneja com orgulho. Pra gente, o sertanejo é o que está no sangue. Eu acho que todo mundo, por mais que as pessoas criticam o sertanejo tem em primeiro lugar em qualquer parada, em qualquer rádio. A vida artística é um sonho de infância dos irmãos. Os instrumentos eles aprenderam a tocar sozinhos. Na roça, há 5 anos, foram convidados para um show na cidade e não pararam mais. Graças a Deus foi um sucesso e está sendo até hoje. A influência veio dos pais. Juntos há 47 anos, o casal sempre gostou da música raiz. Minha mãe, minha querida, quase que morreu de chorar. Eu nasci no recanto feliz. E aqui é assim. Durante o dia, os irmãos Moraes trabalham na lavoura. À noite, nos fins de semana, a rotina é nas festas, tocando e cantando. E que afinação! Nossa casa era uma casa grande. Aí
E sempre aquela esperança de mais pra frente poder gravar um CD e arrumar assim, um produtor de música e sempre melhorar. O desejo dos irmãos é poder mostrar para todo mundo o trabalho deles. As galinhas juntavam. As músicas, devagar, a gente vai compondo aos poucos. Hoje nós temos em torno de umas 20 e poucas músicas. E falta aí um apoio mesmo para poder gravar um CD. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava. E por hoje é só, lembrando que sábado que vem tem mais Café com TV. Uma ótima semana para você e até lá!